Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Você pode sentar. Bem, amados irmãos, como nós falamos, o Senhor nos está direcionando nesse propósito de fazermos, de nos comportarmos da forma como Ele deseja que nos comportemos como discípulos e como igreja dele. E dessa maneira nós temos orado, nós temos nos aplicado, eu espero que toda a igreja esteja engajada nisso, porque, como nós falamos, é para toda a igreja esse engajamento na busca pelo revestimento de poder do Espírito Santo sobre nossas vidas e também no clamor pelas almas, por aquelas almas que ainda não conhecem o Senhor. Então, meu desejo e minha esperança é que todos estejam engajados, ativamente participando desses períodos de orações que já foram estabelecidos, tá, aqui no culto e também nós colocamos no grupo da igreja. Todos têm uma plena convicção de que todos estão cientes disso. E sendo assim, queridos, a gente entende que a gente precisa aprofundar um pouco mais, na verdade, relembrar um pouco mais dessa realidade. A gente entende que é necessário entendermos, relembrarmos um pouco mais do porquê nós estamos, do porquê o Senhor nos direcionou esse propósito. A gente já vem falando aqui através de algumas mensagens, mas hoje nós queremos relembrar, porque já tratamos desse assunto aqui, em um período atrás, mas nós queremos relembrar qual é a característica da humanidade. Por que o Senhor Jesus deu a ordem para a gente ir e pregar? Por que será? Por que será que nós precisamos ser testemunhas? Como discípulos do Senhor, nós precisamos, nós temos essa necessidade de sermos testemunhas do Senhor. Por que Deus não usa os anjos para fazer isso? Na verdade, essa não é a função dos anjos, essa é a função que Ele quis entregar para a igreja. Então, a tarefa da grande comissão do ID e pregar o Evangelho é minha, é sua. Mas você tem que falar assim, essa tarefa é minha. Isso. Essa tarefa é minha. É sua. Essa tarefa é nossa. É da igreja do Senhor. Eu quero trazer alguns dados aqui. Só peço a vocês, tenham bom de matemática, por favor, não façam contas, porque são períodos um pouquinho diferentes e não vai bater essa conta, tá? Mas só para a gente ter uma noção. Segundo o Instituto Moody, apenas 5% dos cristãos desse período, dessa época, tiveram ou estão tendo a experiência de trazer uma pessoa para Cristo. Apenas 5%. Ou seja, os outros 95% nunca ganharam uma alma para Cristo. Agora, o mais interessante é que, se Jesus Cristo é o nosso Senhor, e nós não nos interessamos por obedecê-lo, não nos aplicamos para proclamarmos o seu poderoso Evangelho,
aqueles que estão perecendo, nós estamos em clara desobediência e rebeldia ao mandado do nosso Senhor. O ID não é para quem tem chamado, não é para um grupo específico. O ID é para a igreja do Senhor, para aqueles que foram lavados e remidos no nome de Jesus. O ID é para esses. E a minha esperança é que todos nós sejamos esses. Quando nós omitimos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho às pessoas, seja família, seja amigos, colegas de diversos segmentos, seja quaisquer pessoas, até mesmo desconhecidos, nós estamos omitindo o caminho da salvação para essas pessoas. E por que isso pode estar acontecendo? Por quê? Talvez, vou colocar uma causa aqui. É sobre isso que a gente quer falar hoje. Talvez, porque nós não tenhamos a noção da gravidade da condição espiritual do mundo. Talvez nós estejamos tão embriagados, tão ocupados com as nossas necessidades, que a gente não se dê conta da grave condição espiritual da humanidade sem Jesus. Irmãos, a gente não está se dando conta da gravidade da necessidade espiritual dessas pessoas. A gente não está. Não está. E como nós dissemos agora, talvez estejamos contaminados com o outro evangelho. Por isso a gente não tem se dado conta, embora o nosso esforço aqui é pregar o evangelho, talvez essa contaminação de um outro evangelho esteja nos contaminando a ponto de fazermos nós olharmos apenas para o nosso eu, apenas para nós estarmos em Cristo, para satisfazermos exclusivamente o nosso ego. Talvez seja isso. Estejamos em Cristo voltados para nós mesmos. Mas eu quero relembrar uma coisa. Nós somos resgatados, não é para ficar no conforto, não. É para resgatar. E fomos salvos, não é para ficar deitadinho numa rede, não, Jesus, obrigado, não. Nós fomos salvos para servir. Resgatados para resgatar. E salvos para servir. Se você não guarda, não tem isso como objetivo, talvez você ainda não tenha compreendido o Evangelho. O Evangelho não é conforto para nós, irmãos. O Evangelho não prepara a gente para o aqui e para o agora. O Evangelho prepara a gente para a eternidade. O Evangelho não tem nada a ver com ganhos materiais, irmãos, com bem-estar aqui nessa terra. O Evangelho tem tudo a ver em vivermos para a glória de Deus, em estarmos um dia com Ele lá na glória. Foi para isso que Ele veio, para desfazer as obras do inferno, do diabo, nessa terra. Então é muito importante que nós compreendamos qual é a
real necessidade, qual é a condição espiritual da humanidade. Porque sem isso a gente continua da mesma forma, porque sem isso a gente continua vivendo da mesma maneira, servindo a Deus do mesmo jeito, e mais, correndo o risco de a partir de dentro sermos condenados. Pois bem, continuando aqui ainda nessa pequena grande introdução, segundo o Joshua Project, encontrei lá, Joshua Project, uma organização cristã que realiza estudos sobre os não alcançados, 3,39 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus, o que representa 42,5% da população do mundo. 42,5% da população do mundo, de pessoas em toda a terra, que nunca ouviram o Evangelho. De acordo com a palavra, se esses 3,39 bilhões de pessoas morrerem agora, de acordo com a palavra, sabe onde é que elas passarão a eternidade? Sabe onde elas passarão a eternidade? No inferno. Só que o número não é esse. Porque esse dado aqui é só para aqueles que não estarem englobando apenas aqueles que não conhecem a Jesus, que não conhecem ao Evangelho, que nunca ouviram do Evangelho. Uma pesquisa atual de janeiro agora, de 2024, a população mundial foi estimada em 8,073 bilhões de pessoas. De agora, 2024. Aí a gente tem esse número aqui, ó, de 3,39 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Daí vai fazendo a conta, só que talvez sejam um período um pouquinho diferente. Mas está tudo na casa dos 20, tá? Dos anos 2020. E aí, a gente poxa, então deve ter 5 mil e pouco, né, bilhões ainda que estão ok? Não. Por quê? Existe também 2,6 bilhões de cristãos. Isso em 2020. Foi a porcentagem que eu consegui encontrar. Em 2020, no mundo inteiro. E desses, 1,3 bilhão são católicos. 800 milhões são protestantes. 220 milhões são ortodoxos, a igreja ortodoxa. E tem outros números também. Ok. Aí já vai mais 2,6 bilhões. Só que desses 2,6 bilhões, 800 milhões são protestantes. 800 milhões. Digamos que aqueles que vivem de forma exclusiva para Cristo sejam os protestantes. Então aqui a gente tem 800 milhões de pessoas no mundo. E aí, desses 800 milhões, tem gente que se auto-intitula, tem gente que de fato não é. Então você vai vendo, na realidade, o número é infinitamente menor do que essas estatísticas que a gente encontra por aí. Lembrando que em terceiro lugar, no ranking de religião, sabe qual é a religião que existe em terceiro lugar? No primeiro lugar ainda são os cristãos, que englobam o protestantismo, a igreja católica e a igreja ortodoxa. No ranking de 3, protestante, católica e
mundial, quais são as religiões mais proeminentes do mundo? E isso falando dos cristãos, aqueles que se intitulam como cristãos. Mas no ranking mundial de religião, independente de ser de viés cristão ou não, a primeira é o cristianismo. Sabe qual é a segunda? Islamismo. E eles não são cristãos. E estima-se, numa reportagem de um jornal muito conhecido aqui no nosso país, estima-se que até 2070, melhor dizendo, que em 2050, vai haver, digamos que um empate da população islâmica com a população dita cristã. E em 2070, a população islâmica vai disparar. Essa é a estimativa de um jornal de grande circulação no nosso país. E fora as religiões que não professam, né, a Jesus Cristo, que não creem em Cristo, que não usam a Cristo. A gente tem religiões de matrizes africanas, temos o próprio judaísmo, temos o islamismo, nós acabamos de dizer, o budismo, o hinduísmo, e temos aqueles que se intitulam ateus. Eu falei agora. Primeiro, na lista mundial vem o cristianismo, segundo vem o islamismo, e terceiro vem aqueles que não têm religião. Então a situação do mundo, tá, é caótica no que diz respeito à condição espiritual. É caótica no que diz respeito à condição espiritual dessas pessoas. Mas por quê? Eu preparei esse lembrete aqui, né? Na verdade, nós estamos relembrando que já falamos em alguns momentos aqui na igreja, e eu preparei como se fosse meio que uma perguntas e respostas, né? E aí, a primeira pergunta, como se alguém estivesse fazendo uma pergunta, diz assim: qual é a condição daquele que não confessa a Cristo como seu único Senhor? A gente precisa saber, a gente precisa entender isso. Por isso que eu pedi para que aqueles que têm mais entendimento estivessem aqui. Qual é a condição dessas pessoas? Correndo para Gênesis, no capítulo 3, versículos 8 e 10, a gente começa a perceber qual é a condição dessas pessoas. Gênesis 3, de 8 a 10. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz lá no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Vamos lá. Qual é a condição daquele que não confessa a Cristo como seu único Senhor? O texto que a gente leu aqui é o início da história da queda da humanidade. E você observa que, se a gente pegar o contexto e analisar, a gente observa que havia um momento de comunhão entre Deus e a sua criação. Amém? Vocês concordam com isso ou não? E aí, como era de costume, chega na viração do dia, nesse fatídico dia que Deus vem. Obviamente, Deus não é pego de surpresa, né? Deus vem. E quando ele vem, o que acontece com aqueles que agora já não estão mais no período da inocência? Eles se escondem. Eles não querem mais, eles não têm mais o prazer de viver, de estar perto de Deus. Vejam que isso aqui é o início. Eles já não têm mais esse prazer.
Eles já não querem mais ter esse prazer. Já não tem mais o prazer de estar perto de Deus, de ter comunhão com Deus. Por quê? Primeiro, versículo 8 fala, e esconderam-se. Eles se escondem. Se escondem. Ouvem Deus e se escondem. Não querem mais. Versículo 10. Ouvi a tua voz lá no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Ou seja, esse conceito de nudez aqui fala de pecado. Fala de transgressão à lei, fala da quebra da lei de Deus. O homem quebrou a lei de Deus. O homem se afastou de Deus. João capítulo 3, versículo 19 e 20. João 3, 19 e 20. Evangelho de João 3, 19 e 20 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens fizeram o quê? Amaram mais do que a luz. Amaram as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais maldade. Então você vê, essa é a nova condição do homem no pós-queda. Amante de Deus, não, das trevas. E eles não vêm para Deus porque eles amam tudo aquilo que eles fazem referente às obras das trevas. E eles não querem abandonar, eles não querem deixar as obras, as evidências das trevas na vida deles. Então, por isso é que eles não vêm para Deus. Por esse motivo, eles não vêm para Deus. São inimigos de Deus, segundo diz a palavra. São inimigos do Senhor. Eles tentam se esconder do Altíssimo, evidenciam a perda da comunhão, perderam a pureza, perderam a santidade e perderam a vida eterna. Perderam a vida eterna. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que o pecado faz? Separa. O que o pecado fez lá no início da criação? Separou o homem de Deus. Adão, opa! Eu estou em pecado, estou nu, estou nas trevas, agora eu vou me esconder, eu vou me ocultar, eu vou me afastar, eu vou me separar. Agora eu não quero mais comunhão com ele, porque ele é luz, eu sou trevas. Qual a condição daquele que não confessa a Cristo como seu único Senhor? Por que eu não estou dizendo Salvador? Porque quando se fala de Senhor, sugere que eu seja obediente a tudo aquilo que ele estabelece para minha vida. Amém? Amém. Por isso que é importante nós reconhecermos a Jesus, não apenas como Salvador, ou seja, para nos livrar da condenação, mas principalmente como Senhor. Por quê? Porque como Senhor, nós temos um padrão que nós precisamos andar, e não é o nosso padrão, e não é eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. É segundo o que está escrito, segundo o que diz a palavra de Deus. Por isso eu preciso ter a Jesus como meu Senhor. Por isso que nós colocamos isso aqui. Quer ver uma outra coisa?
Cristo como seu único Senhor, aqui mesmo, no capítulo 3 de João, ele é rico, muito rico nisso. A partir do versículo 16. Todo mundo conhece esse texto, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Para aí. O que o texto diz? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Vamos lá, de novo para a pergunta. Qual a condição daquele que não confessa Cristo como seu único Senhor? O que vai acontecer com essa pessoa? É o que Deus está dizendo. A gente já sabe esse texto tão decorado que a gente não para prestar atenção nos termos que ele está utilizando. Olha o que está dizendo aqui. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Olha o que Jesus está advertindo. Olha a advertência de Cristo. Olha a advertência da palavra. Para que o indivíduo não venha perecer, qual é a condição? Crer. Lembrando, crer não é apenas acreditar. Crer não é apenas fazer uma confissão positiva, mas é ter uma aliança com Ele. E isso aqui sugere que é um contrato de exclusividade. Embora não ande no papel, tá? Embora não tenha um papel aqui, né? Eu não ande com papel no bolso entre mim e minha esposa, né? Essa aliança aqui sugere que é um contrato de exclusividade entre mim e minha esposa, com uma série de recomendações. Não é isso que acontece? Vamos continuar lendo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Continuando. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Bom, parou, peraí, que negócio é esse? Deus envia o Filho dele ao mundo, ele envia Jesus ao mundo, e não envia para condenar. Já parou para pensar assim, por quê? Para quê? Você já fez a pergunta quando está no texto? Por quê? Para quê? Vamos lá, peraí. O que está vendo aqui? O que Jesus está dizendo nisso aqui, gente? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou Jesus. Não para que condenasse o mundo. Aí vem a resposta. Mas não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Opa, aqui a resposta. O mundo fosse salvo. Ok. Peraí. Jesus veio, não foi para condenar. Ele veio para salvar. Salvar quem? O mundo. Peraí. Ninguém envia resgate sem que não haja uma necessidade. É isso? Não. Logo, o mundo está condenado se não tiver a Cristo. É o que Jesus está dizendo. Você consegue enxergar isso aqui? Ou não? É só que eu estou enxergando. Então essa é a condição do mundo. A pergunta: qual é a condição daquele que não confessa Cristo como seu único Senhor? Está condenado, irmãos. Não é a igreja que estabelece isso, é o que Jesus disse, é o que a palavra declara. Primeiro, não pereça, mas que tenha vida eterna. E agora aqui, ó, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, não, mas para salvar. Por quê? Porque o mundo já está condenado por causa de quem? Do pecado. Por causa do pecado. O pecado se encarregou de condenar o mundo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Continuando. Versículo 18. Corroborando com tudo que Jesus está dizendo aqui. Quem crê nele
Mas quem não crê, o que o texto diz? Já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos lá. Versículo 17 diz, Jesus diz isso, que ele foi enviado para cá, não foi para condenar, mas para salvar. Salvar quem? Aquilo que se havia perdido. Quem se havia perdido? A humanidade. Isso inclui você. Isso inclui cada um de nós. Voltando à pergunta. Qual é a condição daquele que não confessa a Cristo como seu único Senhor? Condenação. Ele já está condenado. Mas é Deus que está fazendo isso. Não. É a condição natural que todo ser humano tem. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. É a condição natural de todo o ser humano sem Cristo. Sem Cristo. E mais, para fechar, chave de ouro, essa parte, essa pergunta. Versículo 36. Quem está dizendo isso é a palavra. Não é o pastor, não é a igreja. Está escrito aqui, ó. Abre isso aqui e vê comigo. Versículo 36. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha o que o texto está mostrando para nós. Essa é a condição de todo aquele que não tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqui. Próxima pergunta. Qual é a consequência para quem pecou? Qual é a consequência para quem pecou? Aí, a gente abre lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. A gente está só reforçando o que já vem sendo dito. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Resposta: qual a consequência para quem pecou? A morte. A consequência para todo pecador é a morte. Só que não é qualquer morte. A gente já viu anteriormente. Para que todo aquele que dele crer não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, de que morte que o profeta aqui está falando? Morte eterna. Ele está tratando aqui de uma morte eterna. É desse tipo de morte que ele está tratando. A consequência para o pecador é a morte, a saber, a morte eterna. E aí, tempos depois, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, ele declara: porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas ele continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida
Notem que ele continua falando a mesma coisa. Ele não está falando da morte física, porque logo em seguida, que ele fala sobre morte, vírgula, ele fala sobre vida eterna. Então, a consequência de quem pecou é a morte eterna. E como foi que isso aconteceu? Romanos 5,12. Paulo ensinando, ele declara: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. É o que a palavra declara. Todos. Todos. Sem nenhuma exceção. Por isso que todos pecaram. Portanto, como por um homem, ou por um casal, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Algo muito interessante, em alguns desses termos que eu li aqui, eles não falam no singular, eles falam sempre abrangendo o todo. Todos pecaram. Para que todo aquele que nele crê. Todos precisam de Jesus Cristo. Toda a humanidade precisa de Jesus Cristo para a salvação. Toda a humanidade precisa de Jesus Cristo para ter acesso novamente a Deus. Se não for por Jesus, nada feito. Foi o primeiro texto que a gente leu. E quem disse o primeiro texto que a gente leu? Jesus. O que ele disse? Eu sou o caminho. Ele não disse, existem alguns caminhos. Jesus não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou um caminho. Não. Ele disse, eu sou o caminho. Definiu a verdade e a vida. Não há nenhuma cláusula de exceção. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único acesso de volta para de volta. Porque o pecado interrompeu esse caminho com Deus. Vê o texto que a gente leu lá de Gênesis? Que eles se escondem e já não querem mais comunhão com Deus por causa do pecado. Então Jesus, ele é o único caminho de volta para Deus. É Ele quem restabelece a comunhão do homem com Deus. Ele é o único que pode fazer isso, irmãos. É o único. Não há mais ninguém capaz de fazer isso. Por quê? Simples. Porque ninguém mais se entregou na cruz do Calvário, derramando sangue precioso, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais pagou o preço por mim, por você e por um monte de gente. Ninguém mais fez isso, irmãos. Por isso ele é o único digno de toda a confiança. Por isso ele é o único digno de toda a fé. Por isso ele é o único digno de todo louvor. Porque na história da humanidade, nenhum outro homem fez o que ele fez. Nenhum outro homem. Não há na terra, não há no céu, nem debaixo da terra, ninguém que se compare aos feitos de Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é o único. Aquilo que parecia derrota foi a maior vitória. A morte de Cristo na cruz parecia uma derrota. Foi a maior vitória. Vitória de Cristo sobre o mal, sobre o império das trevas, sobre o mal. Por isso nós precisamos dele, porque ele é o único acesso de volta para o Pai, para Deus. Aleluia. Porque sem ele, irmãos, estamos fadados à condenação. A condenação. Tá bom.
pessoa que não conhece Jesus? O que acontece se ela morre sem Jesus? Isso dá pano para manga da igreja. Vamos para a palavra? Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e 18. Na verdade, a palavra não tem espaço para nós, mas é só para a gente consolidar. Ezequiel 3, 17 e 18 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 33, versículo 6. Mas, se quando a atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisar o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. O que a palavra está dizendo para nós aqui? Que apesar dessa pessoa estar na ignorância, se ela morrer na sua ignorância, ela será condenada. Por esse motivo é que há uma urgência. Por esse motivo é que Deus está dizendo, através da palavra, está mostrando a responsabilidade do atalaia. Porque se fosse assim, morreu, não prega não vai não, para que a consciência deles não seja atingida, e aí na pureza da ignorância deles eu salvo. Se fosse assim era fácil, era mole. Jesus não teria determinado, ordenado ide. É só a gente pensar. É só a gente colocar a cabeça para funcionar. Se há uma ordem do ide é porque há uma urgência. Se não fosse assim, Jesus falava, fiquem em Jerusalém. Se encham aí em Jerusalém, sabe? Converta toda Jerusalém e tá bom. Não vai, porque se vocês falarem para eles e eles não aceitarem, aí sim, aí vai ser condenação para eles. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus mandou que eles fossem ser meios testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E de pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o homem sem Cristo, ele está debaixo de condenação por causa do pecado. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Ou seja, você tem a responsabilidade de avisar. Você tem conhecimento da palavra. E você tem a responsabilidade de avisar ao ímpio que se ele continuar na sua impiedade, se ele morrer na sua impiedade, ele será condenado. Agora, se você tem a responsabilidade de não avisar, ele vai morrer na iniquidade dele. Mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Como também fala no versículo 33 que a gente leu. E não, por exemplo, versículo 6, Ezequiel 33, 6. Mas quando a atalaia vir, ou seja, ver que vem a espada e não tocar a trombeta, o que é tocar a trombeta, irmãos? É proclamar o evangelho.
sabe que a única ferramenta poderosa para a salvação do ser humano não é o Evangelho? O próprio profeta, não aqui, mas em Jeremias, ele fala: não é a sua palavra um fogo e martelo que esmiuça a penha. O próprio Paulo, ele declara: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. O que mais? Salvação para todo aquele que nele crê. Paulo está dizendo isso. O Evangelho de Deus é salvação para todo que crê, é poder de Deus. Mais uma, que eu me lembrei agora. Paulo diz assim, lá em Coríntios, se não me engano: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura de quê? Da pregação. Pregação de quê? Do Evangelho, da palavra de Deus. Precisamos pregar, precisamos ir, precisamos proclamar, precisamos fazer. Vejam o grave estado da humanidade sem Cristo. Condenação. Já há um estado de condenação, irmãos, como nós vemos aqui. Estão sob a iminência da ira, do despejar da ira de Deus, irmãos. Que isso? O que você está dizendo? Nós temos uma prova na palavra, quer dizer, várias, né? Mas eu quero citar mais uma para você. Ele não tinha qualquer beleza. Isaías capítulo 53. Eu vou tentar ler sem chorar. Eu vou garantir. Capítulo 4. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse texto de Isaías 53, é como Deus enxerga o pecado. Como Deus enxerga o pecado, irmãos. Como Deus enxerga. Versículo 4, do capítulo 53 de Isaías. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele será levada sobre si. Para mim, é impossível nesse minuto. Só um minutinho.
Eu sei que é tudo que eu vou dizer. Versículo 10. Sabe o que o versículo 10 está dizendo para a gente? Na verdade, o contexto desse capítulo de Isaías para a gente. Claro que o Evangelho, o capítulo 3 de João também diz isso. Só que, como a gente lê rápido, passa desapercebido. Mas sabe o que Nossa, não percebi. Sabe o que a palavra está dizendo para a gente? Que Deus matou seu próprio filho. É isso que nós pensamos. Que isso? É por isso mesmo. É isso que o capítulo 3 está dizendo. Mas para ter um termo mais brando, eu vou usar um termo mais brando. Deus sacrificou o seu próprio filho. Tamanha é a vileza, tamanha é a malignidade do pecado, irmãos. Ouvintes pela internet, vejam a gravidade do pecado e a grandiosidade do amor de Deus também. Vejamos, melhor dizendo, como Deus estabeleceu a sua justiça. O versículo 10 fala: todavia ao Senhor, meu Deus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus se agradou em despejar a sua ira no seu filho. Deus se agradou, mas por quê? Por quê? Porque Ele é justo. Lembra que a gente viu agora há pouco? Toda alma que pecar, essa morrerá. Isso diz respeito à justiça de Deus. Deus é justo, irmãos, e Ele não vai ter o culpado como inocente. Diferente de um juiz corrupto. Deus é justo. E o que Ele fez? Eu sempre comunico aqui para vocês. Se Deus pegasse a humanidade e resolvesse despejar a sua justiça, nós não estaríamos aqui. Mas aí, desde o início, Deus tinha um plano. Desde o início. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente vê. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente observa que, por ocasião da queda da humanidade, do casal, o que eles fazem? Eles ali para tentar encobrir a sua vergonha, a sua nudez, que nós já falamos aqui que significa o pecado, eles fazem um arranjo com folhas de figueira. E o que Deus faz? Deus rejeita. E como é que eu sei que Deus rejeita? Versículo 21, Deus pega esse primeiro casal e os veste com túnicas de peles de animal. O que Deus está comunicando aqui que Ele vai fazer? Ele vai disponibilizar a salvação. Ele está dizendo aqui: eu vou disponibilizar a salvação. Eu vou disponibilizar a cobertura que vocês precisam. E notem que para que Deus vestisse o primeiro casal com a pele do animal, o que aconteceu com o animal? Ele foi sacrificado. Já era um prenúncio lá no início do que Deus iria fazer para redimir a humanidade, para redimir as pessoas, para que as pessoas não permanecessem condenadas.
é a única e possível condição para que o ser humano venha a alcançar a salvação, para que o ser humano seja aceito por Deus. O homem só pode ser aceito por Deus se confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Do contrário, condenação. Mas não é religião. Não adianta. Religião são essas folhas de figueiras que eles cozeram e se vestiram. Essas folhas de figueira que eles se vestiram representam todas as religiões. Todas. Por quê? Porque é uma forma de um homem aliviar a sua consciência do pecado e mentir para si mesmo, vamos dizer assim. Enganar a si mesmo. Não, eu tenho uma religião. Não, eu sei uma religião. Não, eu vou para a igreja. E não se enganem. É possível que haja pessoas aqui, ou nas diversas igrejas, espalhadas por aí, que estejam vestidas, não com a túnica de pele de animais, mas que estejam vestidas com folha de figueira. É possível. Por isso, é necessário que nós venhamos a nascer de novo. Por isso, é necessário que nós venhamos a nascer de novo. Eu imaginei que eu fosse conseguir finalizar essa primeira. Então, meus amados irmãos, mais assim, aqui dentro dessa questão, as perguntas, a gente vai parar por aqui. Mas a minha esperança é que, por esses poucos textos que a gente apresentou, essas poucas evidências, a gente consiga perceber qual é o estado da humanidade. Eu já li esse texto, assim, antes da gente finalizar. Eu já li uma mensagem recente, esse texto, mas eu quero ler de novo. E no domingo que vem eu vou ler de novo. Mas só para deixar pensado no nosso coração. Falando sobre o pecado, que é o ponto que eu iria falar. Próximo. O que é pecado? Mas vamos lá, para a gente finalizar. Diz assim: o mundo vive de maneira que desagrada a Deus. E, no entanto, parece completamente insensível a isso e segue em frente, totalmente esquecido de seus pecados. É assim que o mundo vive ou não? Isso, presta atenção, isso se deve à natureza cega e enganosa do pecado. O coração humano é cheio de pecado e corrupção. E a corrupção tem um efeito espiritual de cegueira. O pecado sempre carrega um grau de trevas. Quanto mais ele prevalece, mais obscurece e ilude a mente. Ele cega para a realidade que está em nosso próprio coração. Assim, o problema não é a falta da luz da verdade de Deus. A luz brilha suficientemente ao nosso redor, mas a falha está nos nossos olhos. Estão escuros e cegos pela incapacidade mortal causada pelo pecado. O pecado engana facilmente, porque controla a vontade humana. E isso altera o nosso auto-julgamento. É isso que acontece? Quando você julga a si mesmo, muitas das vezes a pessoa está no erro, de acordo com aquilo que a Bíblia mostra. E o que ela faz? Minimiza aquilo. Não é assim que funciona. Quando o desejo errado prevalece, o que o pecado faz? Ele predispõe a mente para aprová-la.
Quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que dá prazer é correto. Portanto, quando o desejo pecaminoso vence a vontade, também danifica o entendimento. Quanto mais a pessoa anda no pecado, mais a sua mente será sem luz e cega. Assim é que o pecado assume o controle na vida das pessoas. Coloque-se de pé. Infelizmente, hoje não vai dar tempo para perguntas, mas eu espero que no próximo domingo vocês que queiram façam vossas perguntas. Ainda tem assim, dentro dessa questão da humanidade. Amém? Senhor, eu venho te agradecer pela rica oportunidade que nós nos deu de começarmos essa introdução tratando sobre a humanidade. Qual é a real condição segundo a tua palavra da humanidade sem Cristo? E o nosso desejo é que o Senhor venha ministrar em cada coração aqui nessa manhã, para que possamos atentar à urgência que há na pregação, na exposição fiel da tua palavra, para que nós não estejamos alheios, Senhor, a essa necessidade. Nós fomos chamados para servir, nós fomos resgatados, Senhor, para resgatar. Pai, coloca essa urgência no nosso coração. Estabelece essa urgência no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Senhor, que os nossos olhos sejam despertados, que a nossa consciência esteja despertada para essa realidade. Nós trouxemos aqui alguns dados de bilhões de pessoas que sequer sabem quem é o Senhor. E pela palavra, nós entendemos que estamos sendo condenados se não te conhecerem. E por esse motivo, o Senhor deu uma ordem para que nós possamos ir, para que nós possamos proclamar, seja na nossa região, seja, Senhor amado, no nosso país, ou seja, Senhor, em qualquer país do mundo. Senhor, coloca esse senso de urgência em nós. Esse é o meu pedido. E continua, Senhor, a nos fortalecer e nos sustentar, Senhor, no propósito, Senhor, que temos de oração. Para o louvor da tua glória. Nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Desde já, Senhor.